chamar aqui o Roberto Fontes, que é arquiteto com ampla experiência em projetos de urbanismo e habitação social nos bairros de Nova Jaguaré, Jardim São Francisco, Jardim Nova Vitória, 2 de Maio e 5 de Julho em São Paulo, e outros nas cidades Nova Iguaçu e Manaus, Parnaíta e Alta Floresta, no Mato Grosso. Por favor, Roberto, venha ao palco. Mesmo de algumas vezes fazendo isso de forma distorcida ou contraditória, as pessoas começam a assumir um protagonismo que lhes cabe e retomam algo que sempre foi seu, que foi a rua. Esse protagonismo voluntário é a chave para uma nova cidadania. As pessoas nas ruas, de alguma forma, replicaram o jeito que elas sempre se comportaram nas redes sociais e na internet, observando, apontando e denunciando. Um exemplo disso, que eu gostaria de trazer para cá, é o aplicativo Waze, que eu não sei se todos conhecem, né? Até pouco tempo, a gente não pode dizer que foi antes de junho, porque o mundo não começou a girar em junho, mas até pouco tempo, os aplicativos e os sistemas de mapeamento funcionavam de uma forma muito simples. Você tinha um mapa, esse mapa apresentava a sua localização na cidade, e o máximo que ele fazia era, a partir de uma informação de trânsito, conduzir a pessoa pela cidade, do ponto A ao ponto B, pelo melhor caminho possível. O Waze é um aplicativo que funciona como uma grande rede social. Então, as pessoas começam a participar, inserindo informações do que estão vendo na rua, por exemplo, um acidente de trânsito, uma polícia que eventualmente esteja dificultando um pouco a passagem, um trânsito mais intenso. Essa informação é enviada para a base de dados, as outras pessoas participam validando ou não aquela informação dada pelo primeiro usuário. A partir disso, o sistema consegue criar uma inteligência que permite construir caminhos e alternativas de rotas mais simples pela cidade. Novamente, a participação do cidadão se dá simplesmente informando, apontando, né? Entretanto, eu acho que analisar a cidade como um estudo de caso é um beco sem saída, né? As novas tecnologias sociais permitem ao cidadão participar da organização, da gestão e dos assuntos referentes às suas ruas, ao seu bairro ou à sua cidade, de uma forma colaborativa e propositiva. Vou apresentar aqui, esse seria o framework, né, da ideia, a nossa cartela inicial, como a ideia poderia, então, aquele exemplo da Augusta, né? As pessoas enviariam as ideias dessa forma, as ideias podem ser enviadas por SMS, website, Twitter e Facebook. Uma das questões mais importantes do uso do Shahid como uma ferramenta, como uma plataforma que basearia a nossa proposta, é o fato de possibilitar o envio de SMS, né? O envio de SMS, ele traz a facilidade da pessoa encaminhar uma ideia no momento em que ela teve essa ideia, né? Sem ter que voltar para casa, sentar no computador. Então, você está no trânsito, você está no ônibus, você senta, manda um SMS, aquilo já chega de uma forma mais direta e você diminui os filtros que podem ocorrer quando a pessoa chega em casa e pensa um pouco mais ou até mesmo desiste de enviar essa ideia, né? Então, seria baseado no envio e respondendo essas 4 questões e categorizando de que forma a sua ideia tem um impacto para a cidade. Aqui eu gostaria de apresentar, esse é um protótipo, né, de como seria o nosso website, a nossa interface, né? Ela basicamente se estrutura num primeiro campo que seria o mapa, né, onde a gente teria toda a indicação da posição dessas ideias, com as categorias ao lado, um campo de envio de ideias, onde as ideias já enviadas ficariam disponíveis, e um segundo campo, de envio de projetos, né? No mapa, você tem a possibilidade de tirar a estatística desses envios, né? Você pode ligar e desligar o mapeamento das ideias e projetos, desculpa. Os projetos podem aparecer ao mesmo tempo, então você consegue ter uma noção clara de proximidade de ideias e projetos, né? As ideias também elas ficam disponíveis para qualquer um consultar, então essa é a principal
característica, no caso das ideias, por ser uma plataforma aberta. Então, você tem todas as ideias disponíveis para quem tiver o interesse de desenvolver um projeto, poder consultar essas ideias e, a partir dessas ideias, combiná-las, editá-las, misturá-las e encaminhar isso enquanto projeto. Eu acho que a gente vem sofrendo esses impactos das tecnologias sociais cada vez mais cotidianamente. Eu acho que é por isso que ela vai ganhando características cada vez mais interessantes, porque a gente sai simplesmente de um macro globalizado para vir para um micro, para refletir novamente num macro, assim. O Baixo Centro, desde o começo, a gente investe nessa relação. Para quem não sabe, a gente realizou 2 festivais de rua com uma programação ao longo de 10 dias, completamente independente, no sentido de uma articulação comunitária, nenhum patrocínio, os valores foram sempre arrecadados via doação ou o crowdfunding, e a mão na massa completa de quem estava propondo alguma realização artística, alguma intervenção. Então, a nossa proposta inicial sempre foi um pouco quebrar essa hierarquia entre quem faz e quem propõe, quem é artista, quem é produtor. Então, era um pouquinho dessa inversão de papel, justamente porque eu acho que é um espelho bastante interessante quando a gente vai falar de apropriação civil dessas políticas públicas e dessas questões de arquitetura e urbanismo que estão sendo discutidas e que, em geral, ficam muito distantes da comunidade em si. Acho que as tecnologias elas estão ajudando a que isso chegue um pouco mais perto do uso comum, do usuário comum, que, desde então, deveria ser, de fato, o agente mais importante nessa relação. E até a tecnologia demorou um pouquinho ainda a pegar esse gostinho humano, digamos, de se preocupar mais com o usuário e menos com a tecnologia e com a renovação dessa tecnologia. Interessante, quer dizer, a gente está aqui numa mesa discutindo justamente novas tecnologias, urbanismo, planejamento urbano e participação do cidadão. Porque a gente vê um discurso, normalmente, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, de urbanismo, novas tecnologias, que entra no sentido dos smart cities, né? Todo mundo falando muito smart cities, etc. Tudo virou smart cities. Então, as câmeras de vigilância em Londres são smart cities. O centro de operações que a IBM ofereceu para o Rio de Janeiro, onde você controla o trânsito, etc., você controla várias ações, tem câmeras em tudo quanto é lugar, painéis de controle, são smart cities. E eu não estou aqui fazendo pouco das smart cities, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as novas tecnologias que são usadas pelos governos locais, com a ajuda de grandes empresas de tecnologia, inclusive, como a IBM, como a Siemens, etc., tem contribuído, claro, para melhorar a gestão do governo. Mas não deixa de ser uma ferramenta muito eficiente também de controle da população. Então, você controla a população para conseguir também fazer melhores políticas públicas, evidentemente, melhorar o trânsito, mas não deixa de ser um controle da população. Então, você está numa narrativa que a gente vê espalhada, que todo mundo fala bem e que, no final das contas, basicamente é governo controlando a população. O que é uma coisa natural que aconteça. A governança foi montada dessa maneira ao longo dos últimos 2 séculos. No entanto, o que é fundamental é a gente pensar como é que a gente usa essas novas tecnologias, como é que a gente se apropria dessas novas tecnologias a nível local para também poder controlar o governo, para que não seja só de lá para cá, para que também possa ser daqui para lá. Uma ferramenta que a gente no Meu Rio desenvolveu há quase um ano atrás, mais ou menos, e que foi bem interessante nesse sentido, na verdade, foi no contexto de uma campanha. Quer dizer, o Meu Rio desenvolve ferramentas de participação, muitas vezes contextualizados com alguma campanha que está acontecendo. Então, só para rapidamente falar dessa campanha, tratava-se de uma escola, que é a Escola Friedenreich, que é uma escola de excelência, uma escola pública de excelência que fica ao pé do Maracanã, o maior estádio do mundo, e que, por conta das reformas do Complexo do Maracanã, ia ser derrubada para construírem um campo de aquecimento. E, na realidade, enfim, os pais tinham nos procurado, através da plataforma Panela de Pressão, de cada carioca pode lançar uma campanha, lançaram a sua campanha para pedir a não demolição,
e conseguiram avançar na discussão com o governo começou a dialogar com eles, e falando que ia transferir para um outro lugar, para uma outra escola, mas, enfim, ficou aquela coisa da promessa sem ter um compromisso de fato. E aí a escola ia entrar de férias, estava previsto que a escola fosse demolida durante as férias e não tinha outra escola pronta. Então, claro que eles alunos seriam espalhados pela rede pública. E sabendo que era a 10ª melhor escola pública do país e que o maior problema de políticas públicas no país é uma educação pública de qualidade, realmente a mensagem que o governo estava dando, espalhando por um sistema municipal que não é de qualidade, tirando essas crianças de uma escola de excelência para espalhar numa rede que não é de excelência, a gente se viu bom, a escola vai estar vazia, cai um muro, o governo diz, opa, caiu um muro, a gente vai ter que derrubar a escola. Então não tem muito como é que a gente consegue controlar essa ação do governo, já que a escola vai estar vazia. E a gente colocou, a gente criou uma plataforma chamada de guarda, que a gente colocou uma webcam na frente da escola, que monitorava 24 horas por 24 horas. Então continua o discurso da sociedade de vigilância, dos smart cities aí por diante, onde qualquer pessoa podia acessar esse site e ele podia justamente clicar no botão quando visse que a escola, que tivesse uma ameaça da escola. E aí, esse botão, quando você apertava, avisava as mais de 2.000 pessoas que tinham se cadastrado, dando seu número de celular, e as pessoas receberiam um SMS em caso de uma ameaça, de fato, de demolição, e as pessoas se comprometiam a ir, a qualquer hora do dia, abraçar a escola e proteger a escola dos tratores. Isso, basicamente, uma semana depois, o governo voltou atrás e se comprometeu que a escola não seria derrubada, se comprometeu a construir nova escola e se comprometeu que essa escola só seria derrubada quando houvesse enfim, a outra escola estivesse pronta. Enfim, hoje em dia a escola Friedenreich não corre mais risco, ainda bem, de demolição. O governo acabou voltando atrás e essa ferramenta tecnológica, que foi uma coisa que no contexto de uma campanha que foi desenvolvida de imediato na urgência, funcionou muito bem. E aí era muito bonito de ver que tinha mais de 2.000 pessoas durante uma semana controlando uma ação do governo através da tecnologia. E aí que eu acho que é importante a gente falar. O cidadão tem que propor, é super importante que o cidadão proponha, o cidadão pode trazer boas ideias para ajudar o governo, mas é muito importante que a gente insira as novas tecnologias também de uma maneira em que a gente consiga descentralizar mais a decisão dos governos, as decisões sobre a cidade, as decisões urbanísticas, porque do jeito que está, nem é sempre o técnico que decide, que é quem sabe realmente planejar a cidade, é o político, digamos, são poucos políticos que existem, os políticos têm muito poder nas mãos, tem outras poucas pessoas com interesses privados que pressionam muito bem esses políticos, então é importante que a gente consiga descentralizar essa decisão. Eu acho que é isso que usa as tecnologias nesse sentido, é o que o Meu Rio tem tentado fazer para transformar a cidade mais democrática através das novas tecnologias. Mas a gente também tem uma plataforma parecida com essa, que se chama Imagine, já veio um coletivo de arquitetos que montou vários projetos para tentar também contribuir com boas ideias. Mas é isso. Certainly government is playing a role, but whether it's market forces or civil society, crowdsourcing projects are nothing new. What the technological age that Miguel is explaining has allowed us to do is to actually use people as sensors to have increased platforms for them to contribute their ideas. So the idea to have an ideas bank where citizens can actually learn from one another, whether within their own city and community or outside and internationally, is part of the new spirit in the 21st century. And I want to use one example from the By the City, for the City project that Roberto had presented. With the Highline project in New York that we heard about this morning, there's now something called the Low Line in the Lower East Side, which is going to be the world's first underground park. And they used a Kickstarter, the people who got the idea to do this, obviously borrowing from the Highline, launched a Kickstarter campaign and raised $150,000 to fund an exhibition, because the technology is quite sophisticated, that they're proposing to actually light the underground passage where the low line is going to be. And so it's not just crowdsourcing ideas, it's also crowdsourcing funding mechanisms, because cities are broke, unfortunately. So this devolution of decision-making, devolution of funding, I think, is one of the trends that is gaining momentum. The tension, I think, is, as you were describing, Miguel, with the smart cities, that a lot of the large technology firms are seeing cities as new markets, because, as we know,
half the world's population lives in cities, and it's just going to increase. So how, again, you can use people as sensors and I wouldn't say control government, but have to increase the participation and the monitoring function that citizens provide in their cities, whether that's through contributing projects, contributing funding. Again, the High Line is totally financed by the private sector and citizens rather than government money. So again, the issue of technology, I think, is the growing question. Eu acho que tem vários aspectos sobre essa questão do poder público, né? Uma já foi falada aqui, que é a questão da transparência nos dados do Estado, do poder público, em todos os sentidos, né? Eu acho que a utilização de ferramentas para que o Estado se torne mais transparente é absolutamente fundamental e acredito que ela, né, tem grande possibilidade de se avançar nisso. É claro que hoje nós temos em nível, né, a Lei Nacional de Acesso à Informação, ela já permite que as pessoas possam solicitar os dados, mas uma coisa é solicitar dados, outra coisa é existir dados abertos, que eu acho que é o que eu acho que é a expectativa que se tem hoje do Estado. Eu tenho, inclusive, um projeto de lei que trata disso aqui na Câmara de São Paulo, que é uma transparência, e a Prefeitura vai, se não me engano, agora em outubro, anunciar a abertura de todos os dados, em primeiro lugar, do sistema de transporte coletivo, né, que já é resultado, na verdade, de todo o processo que houve das manifestações que estavam voltadas à discussão de tarifa. Então, ela vai começar exatamente pela publicização da planilha das tarifas, que eu acredito que vai permitir que a gente possa identificar exatamente onde se gasta o dinheiro da passagem e do subsídio, né, do transporte coletivo. Mas eu queria, em relação a esse tema, levantar uma outra questão que eu acho muito importante, que tem a ver com a participação da sociedade no planejamento urbano, né, que hoje é absolutamente indispensável, né, quer dizer, isso está no Estatuto da Cidade, quer dizer, existe toda uma legislação que diz que é necessário haver participação. O problema é como fazer uma participação popular em mega metrópoles, ou, né, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né, com mais de 10 milhões, no caso de São Paulo, de 11 milhões e 300 mil pessoas. O que é uma participação nessa escala e como é que se tomam decisões? A gente, vamos dizer assim, evoluímos do fim da ditadura para a redemocratização de uma democracia participativa, de uma democracia representativa, né, dos parlamentos, para uma tentativa de uma democracia participativa que acabou redundando principalmente na questão de conselhos, criando conselhos, né? Hoje nós temos dezenas, só no município nós temos dezenas de conselhos, estamos em processo de eleição do Conselho Participativo em cada subprefeitura em São Paulo, com uma pessoa representando 10 mil. Né? Um vereador em São Paulo hoje representa 200 mil pessoas. Em tese, eu represento 200 mil pessoas. O que é absolutamente inviável, né? Alguém representar 200 mil pessoas como representante mais local, das questões de caráter local. Então, a Prefeitura está criando um conselho participativo em cada subprefeitura, onde vai ter um representante para cada 10 mil pessoas, que ainda é muito para poder fazer uma discussão e uma participação efetiva do cidadão. Então, eu acho que as novas tecnologias, elas criam a possibilidade dos cidadãos que não vão estar no conselho, que não vão participar presencialmente, né, de conselhos, de audiências públicas e de outras formas de interferência nos planos e nas políticas públicas, poder participar efetivamente. Então, agora, no processo de discussão do plano diretor, aliás, hoje, o plano diretor o prefeito está levando o plano diretor para a Câmara, então nós vamos iniciar uma nova etapa no processo participativo na Câmara. O plano diretor teve inúmeras audiências públicas, mas teve também uma plataforma para receber propostas, uma plataforma que não é muito diferente dessa que vocês, né, estão apresentando aqui, e que resultou em milhares de contribuições. Agora, na Câmara, nós vamos criar também, vai ser aberta uma plataforma para que, né, já com o texto
o projeto de lei, portanto, a proposta da Prefeitura formulada. Então, nós vamos abrir também um espaço, uma plataforma para receber contribuições, sugestões de mudança de texto, de inclusão, né, para que, além, vamos dizer assim, do trabalho das propostas que vão aparecer da própria Câmara, dos vereadores, que estão na esfera da democracia representativa, das audiências públicas que serão feitas e reuniões técnicas, são inúmeras.